O continente americano é o segundo maior em extensão territorial e com uma vastidão que abrange o planeta Terra praticamente de norte a sul. Dividindo em três, temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. No entanto, esta é uma visão mais moderna e por bastante tempo ele foi dividido em apenas dois, América Latina e América Anglo-Saxônica. A divisão mais atingida era baseada na colonização dos territórios, onde ao norte, nos Estados Unidos e no Canadá, houve uma colonização primordialmente britânica e holandesa, enquanto no restante da América, a grande maioria dos colonizadores eram portugueses, espanhóis ou franceses. Mas por que em um continente colonizado por europeus existem diferenças tão gritantes nos dias atuais? Por que países como Estados Unidos e Canadá têm uma economia forte e uma qualidade de vida impecável, enquanto a América Latina sofre com a pobreza, a desigualdade e uma imensidão de outros problemas sociais? O que acontece com a América Latina? Seja bem-vindo ao canal Negócios Inovadores e no vídeo de hoje você irá entender um pouco sobre os problemas que afetam a América Latina e o mais importante, por que eles acontecem. Mas antes, já deixe o seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Ative também o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Deixe também nos comentários o que você acha que acontece com a América Latina e por que a maior parte do continente americano simplesmente não consegue prosperar. Eu quero muito saber a sua opinião. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. 100% colônia. Como falado anteriormente, todo o continente americano foi colonizado. Tudo começou em 1492, quando Cristóvão Colombo chegou ao que hoje é o território conhecido como Caribe. Foi então que a descoberta do Novo Mundo despertou o interesse de grande parte do continente europeu, pois viram a oportunidade de conquistar novos territórios totalmente inexplorados. Portugal e Espanha rapidamente iniciaram o processo de colonização na chamada América Latina, enquanto a Inglaterra focou seus esforços na América do Norte. No sul foram encontrados diversos recursos naturais e principalmente uma abundância de ouro. No norte, tudo que existia era uma imensidão de terra, bastante fértil, mas que não oferecia nenhuma riqueza imediata. Foi então que os modelos de colonização adotados se tornaram diferentes. Enquanto no norte foi implantada a chamada colonização de povoamento, no sul a colonização era a de exploração. As diferenças. Numa colônia de exploração, como o próprio nome diz, o objetivo principal é explorar as riquezas naturais encontradas no território. E foi exatamente o que Portugal e Espanha fizeram na América Latina. Devido às riquezas naturais abundantes, o objetivo das coroas espanhola e portuguesa era apenas um: explorar ao máximo o território e levar estas riquezas de volta para a Europa, principalmente o ouro. Já no norte, a Inglaterra não tinha muito o que explorar e, ao contrário do que ocorria no sul, investiu em colonizar o novo território, para que só então seus novos moradores pudessem cultivar as terras existentes e assim construírem pouco a pouco uma nova civilização. O norte tinha até um certo grau de independência, onde podiam ter seus próprios sistemas de governo e leis, embora ainda estivessem sujeitas à autoridade da coroa. Já na América Latina, o governo era totalmente centralizado e feito por meio da nomeação de governantes e administradores locais, diretamente pelo governo da coroa. Os colonizadores no norte buscavam ainda atrair um grande número de colonos europeus, incluindo agricultores, artesãos e famílias, incentivando-os a se estabelecerem permanentemente e participarem do desenvolvimento da colônia. Já no sul, grandes populações de colonos europeus não estavam nos planos e muitas vezes eram habitadas principalmente por trabalhadores temporários, mineradores e comerciantes que buscavam lucrar com a exploração dos recursos locais. Isso até iniciarem com a escravidão e incentivarem ainda menos os europeus a se estabelecerem na América Latina. Inclusive, o grande objetivo dos europeus que vieram para o centro-sul do continente era o de explorar o máximo possível
e voltar para casa cheio de riquezas, sem nem mesmo considerar a ideia de se estabelecer no novo mundo. Todo este contexto criou uma sociedade norte-americana focada no trabalho e no desenvolvimento de suas terras e de suas comunidades, que futuramente viriam a ser grandes centros urbanos. Isso gerou um desenvolvimento imenso, tanto econômico quanto social, pois na ânsia de se desenvolverem cada vez mais, os norte-americanos investiram pesado em educação e também em infraestrutura. Já na América do Sul, as coisas foram diferentes. No sul do continente, os poucos europeus que aceitaram vir supervisionar a exploração recebiam grandes propriedades de terras, que eram dominadas por poucos, criando desde o princípio uma desigualdade social. Um outro ponto é que, devido ao fato de toda a sua riqueza ir para a coroa, ou seja, para os colonizadores europeus, os trabalhadores latino-americanos recebiam migalhas. Isto quando recebiam alguma coisa, e em contrapartida esperava que a coroa cuidasse de todas as suas necessidades, criando assim uma dependência que aparentemente ainda se perpetua até os dias atuais. A exploração contínua. Mais de 500 anos após a descoberta das Américas e com a grande maioria dos territórios agora independentes de seus colonizadores, os problemas na América Latina continuam. Mas por que um território tão próspero, com uma riqueza imensa de recursos naturais e terras agrárias, responsáveis pelas maiores produções em todo o planeta, não consegue prosperar? O que realmente acontece com a América Latina? Bom, muitos dos problemas que surgiram no passado colonial ainda estão presentes na região, perpetuando ciclos de desigualdade e dificultando um progresso equilibrado e sustentável. Podemos citar diversos problemas que impedem que a América Latina prospere como os países da América do Norte, mas dentre os principais está a distribuição desigual de terra, pois a concentração de terras nas mãos de poucos, um legado do período colonial, continua a ser um problema significativo. Grandes propriedades rurais muitas vezes pertencem a elites locais ou empresas estrangeiras, enquanto pequenos agricultores e comunidades indígenas enfrentam falta de acesso à terra, o que limita suas oportunidades econômicas e aumenta a desigualdade. Um outro problema crítico é a falta de acesso igualitário à educação, resultando em disparidades educacionais entre diferentes grupos socioeconômicos. Populações mais pobres têm menos oportunidades de receberem uma educação de qualidade, o que perpetua a desigualdade de conhecimento e oportunidades no mercado de trabalho e resulta em países pouco industrializados e altamente dependentes da exploração de recursos naturais. A exploração intensiva de recursos naturais, que remonta ao período colonial, por sua vez, beneficia empresas estrangeiras e elites locais, deixando as comunidades com poucos benefícios econômicos e ambientais, o que gera também degradação ambiental e deslocamento de populações, diminuindo consideravelmente a qualidade de vida da população. No entanto, estes problemas poderiam ser facilmente sanados por investimentos governamentais focados na melhoria da qualidade de vida e no desenvolvimento geral da população. Isto se não houvesse um pequeno empecilho, algo que provavelmente você já deve até mesmo ter ouvido falar: corrupção. Existe uma história bastante popular de um homem considerado como um herói, que basicamente roubava dos ricos para distribuir aos pobres, a famosa história de Robin Hood. Na América Latina, os efeitos de Robin Hood podem ter sido mal interpretados, pois aparentemente neste continente a regra é roubar dos pobres e dar aos ricos. A corrupção sistêmica e a impunidade em muitos países latino-americanos podem ser rastreadas até o passado colonial, onde elites e autoridades frequentemente operavam em benefício próprio. No entanto, este passado já está muito distante, mas na atualidade as atividades continuam seguindo a mesma linha. Na América Latina, a corrupção é um problema sistêmico que afeta todos os níveis de governo, desde os mais altos escalões até as esferas locais. Vejamos, por exemplo, no México, onde em 2017, após a prisão de alguns governantes, foi realizada uma pesquisa de opinião pública, onde 90% dos mexicanos afirmaram veemente que consideram o governo do seu país corrupto. No Brasil, por exemplo, uma pesquisa de 2019 calculou que o país perde cerca de 200 bilhões de reais anualmente para a corrupção,
o que na cotação atual seria algo na casa de 40 bilhões de dólares. No entanto, o mais assustador é que estes nem são os piores casos de corrupção já descobertos na América Latina. Veja este mapa. Nele está um estudo realizado pelo site America's Quarterly, que mostra o nível de corrupção em diversos países de todo o continente americano, onde quanto mais amarelo e mais próximo de 100, menor os casos de corrupção. E quanto mais avermelhado e mais próximo do zero, maiores e mais constantes são os casos de corrupção. Agora analise os países da América do Norte como os Estados Unidos, que pontua 73 nesta escala, e o Canadá, que pontua 81. Sim, eles também possuem seus problemas, mas nada quando comparado aos países da América Latina, onde quase todos estão com níveis altíssimos de corrupção, com destaque para a Venezuela, que passa por uma crise sem precedentes e ainda pontua 19 nesta escala. Talvez agora tenhamos a resposta do que acontece na América Latina. Imagine se todo este dinheiro, que foi para a mão de governantes e grandes empresários, tivesse sido empregado em educação, industrialização, saúde, segurança e na melhoria geral da qualidade de vida da população. Certamente o cenário seria outro, e este vídeo seria para exaltar e mostrar todo o progresso que o continente latino-americano teria para inspirar o restante do mundo. Infelizmente, não é isso que acontece. E ao que tudo indica, também não irá acontecer num futuro próximo. Mas e você? O que acha deste contexto? Acredita que a corrupção seja o grande problema da América Latina e que, caso ela não existisse, todo o resto poderia ser facilmente resolvido? Ou acha que o problema pode ser outro e que é necessária uma análise mais profunda para entender o que se passa no continente? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu quero muito entender como você pensa e saber a sua opinião sobre o assunto. Muito obrigado por assistir até aqui. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal a alcançar cada vez mais pessoas. Se inscreva caso ainda não seja inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui no Negócios Inovadores. Um forte abraço e até o próximo vídeo.